Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga de Costume. E como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores. Obrigado ao Azeite Talismã, obrigado à Prozis. Não se esqueçam, quando forem à loja online, claro, da Prozis, para incluir a palavra Lenga-Lenga, que vos dará um desconto até 15%, dependendo dos produtos e independentemente das promoções que possam estar a decorrer lá na Prozis, que estão sempre também muitas promoções. Normalmente estão promoções a decorrer. Uh, Além disso, hoje há uma ótima notícia, ou péssima, de acordo com o ponto de vista, que é a Lenga-Lenga passou a estar disponível em podcast. Naquelas plataformas do costume, dos podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify, na Amazon, não sei quantos. Pelo menos nessas está disponível, já os últimos dois episódios já estão disponíveis em podcast, embora ainda não tenha divulgado. Estou a divulgar agora em primeiríssima mão a existência do podcast que se chama Alberto Gonçalves Não Tem um Podcast. Acho que se procurarem só Alberto Gonçalves, chegam lá, estão lá os podcasts da Lenga Lenga, onde podem ouvir só o áudio disto e não têm que aturar a minha carantonha, o que será um alívio para muitos de vós, com certeza. Um, Portanto, Alberto Gonçalves não tem um podcast, procurem no Spotify, procurem na Apple Podcasts e assinem já agora, subscrevam, assim este episódio já vai ficar também disponível lá e os próximos episódios com certeza da Lenga Lenga ficarão todos disponíveis nessas plataformas de podcast só com o áudio da Lenga Lenga. E esse canal também permitirá, por isso é que o canal não se chama a Lenga Lenga do Costume, porque permitirá, não para já, mas a médio prazo ou a curto prazo, que eu inclua lá outro tipo de produtos, outro tipo de, como é que se diz agora, conteúdos, que não a Lenga-Lenga. Portanto, o canal é um canal mais genérico, é um meu canal, e lá cabem, ou está pronto para virem a caber várias coisas. Para já, a Lenga-Lenga do Costume estará lá, portanto, visitem essas plataformas se quiserem só ouvir a Lenga-Lenga e subscrevam-nas e essas coisas todas. Quanto a assuntos, os assuntos já não são tão divertidos. Portanto, temos três potenciais mártires portugueses, especialmente uma que é mais famosa, depois há uma que é pouco famosa e há um senhor que ninguém sabe quem é, talvez os pais dele conheçam, mas temos três potenciais mártires portugueses e eu detidos nos calabouços nas catacumbas israelitas. A situação é gravíssima, a situação é tão grave que um dia após terem sido detidos, um dos detidos, uma das detidas, queixava-se de que já não tinha água há 48 horas. Ou seja, já não bebia água há mais tempo do que aquele pelo qual ele tinha sido detida. Provavelmente era melhor ter bebido antes qualquer coisa. Dito isto, também trata-se de um caso de estudo, porque, que se saiba, já se passaram, entretanto, sei lá, umas 72 horas desde a detenção, e se continuam a não ter água e continuam vivos, os portugueses que estão presos em Israel, ou os portuguesas, hum, estão a bater um recorde qualquer, porque o ser humano, ao fim de 2 dias sem água, o seu organismo começa a não correr muito bem, a não funcionar muito bem, e normalmente tende-se a falecer. Por isso é impressionante que estas pessoas estejam sem água continuamente durante tanto tempo e continuem vivas. Acho que acima de um caso de ativismo político, de um caso de humanitarismo, de um caso do que quiserem chamar, é um caso clínico, um caso de estudo clínico. O facto das pessoas aguentarem tanto tempo sem água. Uma das detidas queixou-se que a tal Sofia Aparício, que é atriz, diz ela, queixou-se de que apenas lhe deram uns pimentos crus e mais não sei quê para comer, e pelos vistos, sem uma bebida de acompanhamento, pelo menos. É trágico, é dramático, é preocupante. E depois temos a doutora Mortágua, que também conseguiu, não água, mas conseguiu também um papel e uma caneta para mandar uma mensagem cá para fora e conseguiu que os carrascos que as detêm deixassem passar a mensagem se tornasse pública, através, com certeza, da Embaixada Portuguesa em Israel, não sei. E é uma mensagem, também ela dramática, também ela que faz estremecer os mais insensíveis, dizer que
que está bem, diz a doutora Mariana Mortágua, mas que não foi bem tratada. Portanto, ela está bem porque ela resiste a tudo, mas o tratamento há de ter sido de uma violência, eu não digo extrema, porque violência extrema foi aquela que, ou é aquela que é o tratamento que os sequestrados pelo Hamas receberam do Hamas. Essa aí será um bocadinho mais violenta, um bocadinho mais extrema do que de ter as pessoas durante uns dias até as recambiarem de avião. Os israelitas que foram que ainda não, que não foram logo mortos pelo Hamas, que foram capturados pelo Hamas, sequestrados pelo Hamas no 7 de outubro, terão passado algumas dificuldades, talvez um bocadinho mais intensas, mais graves do que estas mártires portuguesas estão a passar, mas só um bocadinho mais. Isto de facto é intolerável. Vemos aí pelas televisões, quem vê televisão, mas eu não vejo, mas fazem-me chegar a informação de que há muita gente indignada, muitos comentadores indignados, há pessoas na rua que as televisões descreveram como sendo milhares, mas talvez tenham sido umas 100, que saíram aí às ruas de Lisboa e do Porto e de mais umas cidades, uh, absolutamente inconformadas com esta situação. Não, não aceitam que haja portugueses que só pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua necessidade de comprometer o próprio conforto para ir socorrer um povo que está a ser alvo, como eles dizem, de um genocídio, só por isso que esteja agora, que tenha que passar uns dias num centro de detenção israelita a sofrer, sabe-se lá, meu Deus, que iniquidades. As pessoas não estão conformadas com isso e querem pedem ações urgentes. Não sei se querem que Portugal bombardeie Israel, ou que, claro, pelo menos intenção de guerrear Israel. Não sei exatamente se querem mandar uma equipa de operações especiais para libertar as reféns. Não sei exatamente o que é que querem. Sei que aquilo que as reféns queriam era isto, era justamente isto. Portanto, hoje sabe-se que os barcos que levavam ajuda humanitária para Gaza, e por ajuda humanitária poderíamos inferir que seriam comida, medicamentos, essas coisas. Afinal, não levavam nada. Afinal, não levavam absolutamente nada. Em Gaza entram por dia toneladas de produtos desses, de medicamentos, de comida. Tem entrado, desde o início do conflito, nestes 2 anos, houve ali uma suspensão que diminuiu bastante o fluxo, entre março e meio deste ano, mas no geral já entraram muitos milhares de toneladas, centenas de milhares de toneladas, através de Israel, da fronteira israelita, não da fronteira do Egito, sobretudo da fronteira israelita de longe, entraram e continuam a entrar milhares de toneladas de comida e de medicamentos. O caso dos navios, para não dizer que não levavam absolutamente nada, levavam se calhar, não sei, 6 latas de farinha, e um pacote de açúcar e 2 quilos de arroz. É possível que tenham levado isso e uma embalagem de Benuron, mas Benuron duvido porque o nome soa um bocadinho hebraico, ou bastante hebraico e era capaz de não ser adequado. Mas, para não dizer que não levaram nada, levaram pelo menos quase nada. Há as filmagens agora do interior dos barcos, bastante desarrumados, não propriamente muito limpos, mas de mantimentos, de víveres, não se encontrou absolutamente nada. Eu presumo que possa ter sido possa ser um truque, das Forças Armadas Israelitas que filmaram os barcos e que tenham escondido os alimentos e os medicamentos, pode ser isso, mas isso com certeza. Entretanto, também saíram provas, porque os ativistas que iam na flotilha terão provas fotográficas e vídeo e tal da presença desses alimentos, dessa ajuda humanitária que ia ser absolutamente decisiva para o povo palestiniano de Gaza. Portanto, não adianta Israel querer nos enganar, porque os ativistas, de certeza que já tinham tudo bem preparado para fazer prova da ajuda que iam levar. Se não tinham, das duas uma, os ativistas são muito distraídos e inconscientes nestas matérias, ou os ativistas estavam a mentir, é uma hipótese que eu até me custa pôr, mas há a hipótese vaga dos ativistas estarem a mentir, de não levarem ajuda nenhuma, de nunca terem pretendido chegar a Gaza, disso nunca ter sido
apesar de ser o objetivo declarado nunca ter sido um objetivo real daquela gente, e o objetivo daquela gente ser apenas este, ser detido antes de chegar a Gaza por forças israelitas, serem, esperarem a vez de serem recambiados por Israel para os seus países de origem, em centros de detenção, onde quer que os tenham posto, esperar por isto e no meio disto fazer baderna, invocar que foram maltratados e que foram torturados e que sofreram muito e que Israel, se calhar até em certos sítios, pôs o ar-condicionado a 22 graus, quando seria mais agradável a 23, e eles estão a sofrer muito e eles próprios estão a ser vítimas do caráter genocida do Estado de Israel e do seu primeiro-ministro, o famoso criminoso de guerra, Benjamin Netanyahu. Um, Portanto, a situação é terrível e, sendo terrível, mais um dia ou dois disto, três ou quatro ou cinco, e os nossos heróis, ou as nossas duas heroínas e o tal outro sujeito chegaram a Portugal e com certeza a doutora Mariana Mortágua e os seus cada vez menos seguidores, não é? Cada vez menos apaniguados, que devem ter tudo preparado para uma recepção apoteótica que procure transformar a doutora Mortágua de facto na tal mártir. Ela lutou bravamente e durante um mês e tal, em festas em Maiorca, ou em Menorca, na Tunísia, nas Ilhas Gregas, através de rave parties e de festança e de cantoria, e de bombos e de guitarrinhas, ela lutou bravamente para salvar o povo palestiniano de Gaza, como nós não lutámos, nós, a partir do conforto dos nossos lares, não estávamos de facto num cruzeiro em Gaza, pelo Mediterrâneo, e portanto não tivemos a hipótese, a hipótese tivemos, não tivemos a coragem, não tivemos a valentia da doutora Mortágua e dos seus companheiros de flotilha para, para esta missão, para embarcar nesta missão, e embarcar literalmente nesta missão. A doutora Mortágua teve e, portanto, vai ser considerada, ali pelo menos durante 15 minutos, uma figura praticamente incomparável, ou só comparável, sei lá, a Buda e a Jesus Cristo e no mínimo ao Mahatma Gandhi e outros grandes nomes da resistência e dos esforços pela libertação espiritual e física das pessoas. Eles conseguiram ajudar, a doutora Mortágua e os seus companheiros ajudaram exatamente contra os palestinianos a zero. O número, fiz as contas, portanto, eu calculei, tal, vezes coisa, tal, dá cerca de zero. Foram essas as pessoas que eles de facto ajudaram. Mas então, lá que tentaram ajudar-se a si próprios, tentaram. Lá está, a doutora Mariana Mortágua fugiu de um país e de um partido, um país que já não vota nela, praticamente ninguém vota nela, fugiu de um partido que está morto, e com isto tentou recuperar a sua carreira, isto é, como uma banda de rock que já está a vender pouco, depois faz assim um ato mais escandaloso, ou mais visível, sei lá, tira umas televisões do quarto do hotel para ver se os jornais falam neles e ver se a carreira volta a encarreirar. E a doutora Mariana Mortágua fez isto, tinha a possibilidade de ser considerada uma mártir no país por parte por parte de idiotas é razoável, há uma possibilidade razoável que isso aconteça. A possibilidade de se ter tornado como uma pequena Greta, uma espécie de estrela internacional deste ativismo, já não é tão provável, porque, quer dizer, nós aqui em Portugal seguimos a flotilha muito a partir do olhar da doutora Mortágua e do que ela experimentava e dos ataques de drones, vimos as reações da doutora Mortágua, essas coisas todas, aqueles famosos ataques de drones, que não eram drones, vimos tudo aquilo que a flotilha sofreu pelo caminho, pelos olhos da doutora Mortágua, mas lá fora, nos outros países que tinham os seus ativistas, deveriam seguir pelos olhos desses ativistas, presumo, acho que não estavam, acho que a Itália e o Brasil e mais não sei quem que tinham lá, Palermo, desculpe, ativistas na flotilha, não estavam especialmente preocupados com a doutora Mortágua, portanto acho que a fama dela não se potenciou, não se projetou por aí além, graças a toda esta epopeia. A possibilidade em Portugal de haver realmente pessoas esclarecidas, eu ia dizer patetas, mas esclarecidas, se calhar é mais adequado, pessoas esclarecidas
que vão endeusar ou pretender endeusar a doutora Mortágua, essa possibilidade é alta. E isto tudo assumindo que Israel de facto liberta a doutora Mortágua e os companheiros e o resto da pandilha. Vamos imaginar que Israel, por, por pirraça, os deixa ficar lá durante uns meses, como o ministro israelita sugeriu. Um, uh, Tinha a sua piada, era merecido, era merecido, porque sabe-se que a flotilha é patrocinada por senhores que são ligados ao Hamas, sabe-se que a flotilha é uma encomenda do Hamas, sabe-se que esta gente estava, não sei se consciente ou inconscientemente, eu julgo conscientemente, ao serviço do Hamas, não sei se recebem por isso, pelo menos receberam um cruzeiro, não a antiga moeda brasileira, mas um cruzeiro de facto, pelo Mediterrâneo, e que esse cruzeiro foi patrocinado pelo Hamas. Essas pessoas sabiam quem estavam a servir, sabiam quem paga, quem pagou aquilo, sabiam, também presumo que o Hamas não é como algumas delas dizem, um grupo de resistência armada ao opressor estrangeiro. O Hamas é um bando de selvagens que é capaz das coisas mais inconcebíveis, da violência mais inconcebível que o ser humano, e usar ser humano a propósito daquelas criaturas já é forçar a nota, mas de que o ser humano é capaz. Aquela gente sabia que estava a servir esses interesses, como esse ministro israelita notou, e bem, quando foram os ativistas foram detidos, ele virou-se para eles e disse: Vocês são terroristas. E são. Bom, se não são terroristas na prática, se não pegam em armas, mas são cúmplices terroristas. Agora, falando a sério, é difícil levar isto a sério, mas há aqui um lado, para além de todo o lado cómico desta história toda da flotilha, há um lado que é sério e convém ser tomado com a gravidade devida. Aquela gente é cúmplice de terroristas. Aquela gente serve uma causa que é internacional, não é uma questão da opinião de Israel. Internacionalmente toda a gente sabe e toda a gente reconhece que o Hamas é uma organização terrorista, é uma organização preparada para infligir a civis o maior mal possível, o maior dano possível, o maior número de baixas possível, da forma mais cobarde e violenta possível. É para isso que serve o Hamas. O próprio A própria natureza do Hamas consiste na extensão de Israel. E foi com isso que estes ativistas da flotilha concordaram, foi com isso que pactuaram, e é disso que são cúmplices. É de levarem a mensagem, ou de potenciarem, de amplificarem a mensagem de uma organização assim, de um bando, de um gangue terrorista, de um gangue de criminosos da pior espécie. Não estamos a falar de uns assaltantes de bancos ou de uns crimezinhos de colarinho branco. Estamos a falar de bárbaros. Estamos a falar dos piores bárbaros que a atualidade consegue conceber. Um, e aquela gente, a doutora Mortágua e os amiguinhos, uh, são cúmplices desses bárbaros, e eu tenho a certeza de que são cúmplices, praticamente a certeza, já que não posso apresentar ainda documentos, mas tenho praticamente a certeza de que são cúmplices voluntários, são cúmplices conscientes dessa cumplicidade. Eles sabem o que estão a fazer, sabiam o que estavam a fazer e queriam que acontecesse exatamente o que aconteceu, para fingir que agora é Israel, que não tem outro remédio, quer dizer, tem que os ter ali para burocraticamente poder proceder ao despacho destas encomendas. Israel não tem outro remédio, mas tudo isto dá um pretexto para que aquela muito desagradável gente se possa queixar de que está sem água não sei quantos dias e possa mentir, ou seja, aquela gente o que faz é mentir, como mentiram, têm mentido sempre sobre o tal genocídio e sabem que estão a mentir, como têm mentido sempre sobre a culpa ou a responsabilidade de Israel neste conflito e sabem que estão a mentir, como têm mentido em tudo o que podem. Aquela gente vive da mentira, aquela gente é propagandista de uma causa medonha. Aquela gente, todos os regimes políticos, mesmo os democráticos, têm os seus propagandistas, têm as pessoas que espalham as virtudes reais ou fictícias desses regimes. Não é exatamente o exercício mais bonito e dignificante do mundo, mas isso existe. Neste caso, estas pessoas, a doutora Mortágua e a Pandilha, não são propagandistas de uma democracia, não são propagandistas
não são divulgadores, digamos, sei lá, do turismo de Portugal ou coisa do género. Para dizer aos estrangeiros que temos umas praias muito giras e que aqui se come uns pratos de bacalhau muito jeitosos. Não, elas são propagandistas, elas divulgam a mensagem, colaboram na divulgação da mensagem de um culto da morte. O Hamas é aquilo que é um culto da morte. Eu recomendo um livro que começa com a descrição do que aconteceu no 7 de outubro, um livro que saiu há pouco tempo, e que depois parte para a análise deste conflito, que é do inglês Douglas Murray, e que se chama On Dead Cults and Democracy, salvo erro, Democracies, é uma coisa assim, sobre os cultos de morte e as democracias. É um excelente livro que infelizmente acho que ou ainda, quer dizer, acho que não será traduzido em português, porque provavelmente não interessa muito. Traduz-se aí muita porcaria, não se traduz muita coisa que interesse, mas para quem conseguir ler em inglês, esse livro de Douglas Murray, On Dead Cults and Democracies, acho que é assim o nome, é, é uma leitura mais do que recomendável e uma análise detalhada quanto possível e esclarecedora quanto possível desta questão, não de toda a questão, não é o livro ideal sobre a análise de toda a questão histórica israelo-palestiniana, embora também o mencione, mas sobre estes 2 anos, desde o 7 de outubro, que se completam exatamente agora, estes 2 anos depois da manhã, mas exatamente, é um livro muito aconselhável por aí. Entretanto, o Sr. Trump, que é um perigo para o mundo, conseguiu que o Hamas cedesse ou aparentemente mostrasse intenções de discutir um plano de paz. Que isto tudo, eu sei que paz rima com Hamas, mas é só a rima, é só a fonética. Nada no Hamas tem a ver com paz. No entanto, o facto de mesmo os países que lhe costumam dar abrigo aos seus dirigentes, como sobretudo o Qatar, mas também a Turquia, estarem aparentemente também de acordo com este plano de paz, é capaz de ter pressionado as cúpulas dos selvagens a ver que não tinham outro remédio. Vamos admitir que sim, eu não quero parecer ingênuo, não quero ser ingênuo o suficiente para, ou, mostrando ter a certeza de que o Hamas está nisto de boa fé. O Hamas, ninguém daquela gente age de boa fé. Estamos a falar de homicidas, estamos a falar de assassinos, de psicopatas. É difícil atribuir boa fé a semelhantes criaturas. Mas talvez porque as criaturas estejam encostadas à parede e vejam a coisa mal parada. Nesse caso, é possível admitir que de facto o Hamas esteja disposto ao tal plano de paz e que a paz aconteça a curto, médio prazo naquela região. Hum, não, lá está, não tenho demasiado excessivo otimismo em relação a isso, mas espero muito que aconteça. E lá está, e a outra questão, e esta é a questão. Por muito pessimistas que sejamos, a vontade que tenhamos de que haja paz ali é reveladora. Porque, do outro lado, e a doutora Mortágua, ainda antes do Hamas se pronunciar sobre o plano de paz do Sr. Trump, disse que o plano de paz é inaceitável, que é uma vergonha, que é um favor a Israel, que é um exercício de colonização de Gaza, disse essas coisas todas. Ou seja, a doutora Mortágua e a pandilha da flotilha não quer a paz em Gaza. Aquela gente quer guerra em Gaza. Aquela gente precisa de que corra sangue, seja preferencialmente israelita, mas se for sangue palestiniano também não há problema absolutamente nenhum. Aquela gente precisa é de ter um pretexto para fazer estes números de circo, para fazer estas rábulas cómicas que tem feito. Por isso, não me interessa de todo. Vamos imaginar a doutora Mortágua ainda nem entrou no avião para regressar a Portugal, e aquela gente, ao que parece, segunda-feira vai se sentar, de alguma forma, vão se reunir, os vários lados em jogo e os mediadores, para conseguir resolver aquilo. Vamos fingir que somos muito otimistas e que acreditamos que isso tudo vai correr bem. Vai correr bem. Isso seria muito mal, correria muito mal para a doutora Mortágua. E exporia ainda mais ao ridículo, por um lado, toda esta paródia que foi a flotilha, mas exporia ainda mais, e não é apenas ao ridículo, exporia mais o tipo de caráter que possui a doutora Mortágua e o tipo de interesses, e o tipo de respeito pela vida humana que a orienta. Ou seja, estamos a falar de alguém que prefere que continue a morrer gente, que não haja paz, que continue a guerra, para que a sua notoriedade não se perca.
seja, enquanto eles estão a morrer, eles estão a ser, há pessoas a ser mortas, como é natural que as pessoas sejam mortas, infelizmente, numa guerra com normal, que é aquilo que está a acontecer entre Israel e o Hamas. Há uma guerra, há forças que têm mais poder e que conseguem, apesar de tentar tudo para minimizar as baixas civis, é impossível evitá-las a todas, portanto, morre gente. E essa gente de que a doutora Mortágua finge apiedar-se, essa gente que morre, essa gente que é ferida, essa gente que perde familiares, toda essa gente, cada acontecimento trágico desses, cada micro-tragédia dessas, cada tragédia pessoal, familiar dessas, é um bónus para a doutora Mortágua, é um fator de rejuvenescimento, de energia para a doutora Mortágua, é um combustível para aquilo que ela faz. O que ela faz é alimentar-se justamente disso, alimentar-se da morte alheia, alimentar-se do sofrimento alheio. Um, e estamos a falar de uma situação, eu não estou a dizer que ela ultrapassou o Hamas em matéria de crueldade, não, porque o Hamas se recuar, se o Hamas aceitar alguma espécie de entendimento, será apenas por não ter outro remédio e por verem que se não o fizerem serão os seus dirigentes, serão liquidados em pouco tempo, não durarão muito, será apenas para salvar a própria pele, obviamente. O Hamas também tem todo o prazer, tem todo o interesse em que morram palestinianos, e muito mais que morram israelitas, claro, mas em morrer palestinianos, que morram palestinianos, eles não têm problema nenhum. Agora, a doutora Mortágua, que não está encostada à parede, que não corre riscos, apesar do que sofre nos calabouços israelitas, não corre absolutamente risco nenhum em toda esta situação, nunca correu, a não ser que algum barco fosse ao fundo e não houvesse um bote salva-vidas. Tirando isso, nunca correu risco absolutamente nenhum. Ela sim pode extremar as posições o mais possível, porque para ela a ideia de paz em Gaza é um pesadelo, não é? Será um pesadelo, será a pior coisa que pode acontecer para ela e para qualquer um dos companheiros dela lá da flotilha. Eh, não consigo imaginar coisa pior. Ela também não, com certeza. Eu estou a falar do ponto de vista dela. Eh, e, portanto, a doutora Mortágua não será crente, mas vai rezar aos deuses e aos anjinhos todos em que acredita, para que o plano de paz não se concretize. Acho que é uma boa hipótese, de facto, e infelizmente isso acontecer. O problema é que se isso não acontecer, se não houver paz em Gaza, eu e muita gente, e as pessoas normais, vamos lamentar. A doutora Mortágua vai celebrar, a doutora Mortágua vai celebrar com certeza a falta de paz em Gaza, vai celebrar a continuação da guerra, vai celebrar a continuação de que haja pessoas a morrer e pessoas a perder familiares, vai celebrar isso tudo. E Portugal, quando ela chegar, uma parte de Portugal, uma parte que tem uma importância desmesurada e desproporcionada nos mídias, vai achar que a doutora Mortágua é um exemplar de valentia, de valia humanitária, de coragem, dessas coisas todas. Não é, a doutora Mortágua é uma. Eu dispenso-me de usar adjetivos, porque ia dizer umas palavras feias e que talvez não valham a pena aqui. A doutora Mortágua e os seus companheiros de flotilha são não mas da pior gente que eu consigo imaginar. Uh, Claro que consigo sempre imaginar os guerreiros, como eles dizem, os resistentes do Hamas, que esventram, que arrancam bebés do ventre materno e que os matam. Enfim, não vale a pena descrever. Consigo imaginar, mas não sei se quem pactua com isto e quem mais do que pactuar é cúmplice disto, quem divulga os ideais destes assassinos selváticos. Não sei se há um grau que separe os assassinos dos seus cúmplices. Moralmente, eticamente, acho que não há. Acho que não há. Acho que esta gente é absolutamente reles. Estamos a falar de gente absolutamente reles e não vale a pena, se calhar, arranjar aqui uma diferença, um fosso, que é um pequeno fosso que seja, que as separa, de facto, dos homicidas do Hamas. Moralmente estão lá, estão no mesmo patamar. Partilham um espaço comum, partilham um ideário comum, partilham um desprezo comum pela vida alheia, e portanto não merecem. A doutora Mortágua não merece ser recebida como um mártir. A doutora Mortágua merecia ser detida e julgada em Israel por terrorismo. Isso seria o ideal. E Portugal também merecia, e em Portugal merecia também que, ao chegar cá,
que interrogassem por cumplicidade com o terrorismo. Era isso que a doutora Mariana Mortágua merecia. Ela é cúmplice do terrorismo, ou pelo menos há indícios muito fortes a sugeri-lo, e convinha que fosse pelo menos investigada com, quer dizer, as judiciárias da vida, não para aí investigar a vida de pessoas por dar cá aquela palha. Acho que a cumplicidade com o terrorismo é uma atividade suficientemente grave para merecer a atenção da Polícia Judiciária, para merecer a atenção do nosso sistema judicial. Acho que a doutora Mortágua não devia ser recebida em festa, devia ser recebida em tribunal. Hum, Todos sabemos que isso não vai acontecer, todos sabemos o país que temos, todos sabemos o regime em que vivemos, e isso dava, para, dava e dará para muitas lenga-lengas. São outras questões. Por hoje ficam por aqui e espero que, entretanto, a doutora Mortágua e os seus, os seus companheiros já tenham tido acesso à água, pelo menos um sumol, que sempre é líquido, ou outra coisa qualquer, porque senão, coitadas, a esta hora a situação estará absolutamente dramática. O ser humano, na falta na falta de água, o ser humano começa a entrar em delírios e coisas assim. O problema é que quando a doutora Mortágua entrar em delírio já ninguém vai distinguir, porque em delírio ela vive ela, mais ou menos, viveu toda a sua vida, pelo menos a sua vida adulta. Portanto, quando por causa da falta de água ela entrar em delírios, eh, vai continuar a dizer o género de baboseiras que sempre disse pela vida fora, as patranhas que sempre contou, os disparates, as coisas medonhas que sempre saíram, que saíram daquela boca. Portanto, não vai ser fácil notar que ela entrou em delírio por causa da água, por causa da falta de água, ou que o delírio já estava com ela. Mas isso é uma questão que caberá aos carrascos israelitas julgar. Elas devem estar a ser muito maltratadas, coitadas, nem percebo que mais gente em Portugal consegue dormir por causa do horror que aquela gente tem passado. Aquela gente que não se preocupa absolutamente nada com a morte de outros, está muito preocupada porque lhes deram uns pimentos secos e mais não sei o que a comer. O sofrimento é intolerável e meu Deus, nem quero pensar. Por isso vou fechar a Lenga-Lenga por hoje. Não se esqueçam, a Lenga-Lenga agora está em podcast, também está disponível só em áudio, se quiserem nas plataformas em que é costume ouvir em podcasts, no Apple Podcast, no Spotify, no Amazon, qualquer coisa. Podem ouvir a Lenga-Lenga e não ter que me ver, o que já é uma benesse, ainda uma benesse adicional. Até para a semana e esperemos que tudo corra como devia correr com as ativistas detidas em Israel. Muito obrigado.